Salve, amigos! Mais um Super Podcast Experts, o podcast de maior audiência aqui do Hub do Geração X. Estou com meu irmão Zé Andrade aqui para mais uma audiência sensacional, onde nós vamos abordar assuntos do seu interesse com um convidado muito mais do que especial. Primeiramente, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, ao Lima, que patrocina a gente com o Ibragesp, e ao Magnão, que patrocina a gente através da Modus, que é a nossa escola de base de segurança. Certo, Andrade? Hoje o convidado é muito especial, mas eu vou deixar meu irmão Zé Andrade fazer a apresentação prévia e depois a gente começa o nosso programa. Valeu. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Bora. Salve, salve, galera dos Experts. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Zé. Meu irmão Bruno Brandt. Mas eu vou deixar que ele mesmo faça as suas devidas apresentações. Por favor, Bruno. Bem-vindo, hein? Beleza, muito obrigado, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast aqui, que tem o nome Animal, os Experts. Foi um nome genial que vocês encontraram. Bom, eu sou o Bruno, tenho 35 anos de idade, advogado, irmão do Zé, desse Zé aqui, Desse do Zé Zé Andrade. Do Zé Andrade. É meu novo irmão também, mas não tem problema. Mas o irmão mais novo mais agora novo. aqui do Zé. E, bom, vou falar aqui um pouco sobre a minha história. Advogado, dono de escritório de advocacia, tenho uma equipe de 14 pessoas que estão lá comigo. 14 colaboradores que são extremamente dedicados, que batalham junto comigo desde 2012, quando eu comecei meu escritório. Sou formado desde 2010, então eu advogo há 13 anos aproximadamente. E eu vou falar um pouco aqui sobre advocacia, sobre escritório, sobre leilão, sobre o que vocês quiserem. Na verdade, eu estou aqui para dar todas as informações que eu tenho de forma gratuita e com muita boa vontade para todo mundo aqui do podcast dos Experts. Seja muito bem-vindo. Valeu, muito valeu, meu bem-vindo, irmão. muito obrigado. E, na verdade, a gente chamou ele porque eu preciso resolver um probleminha. Lá em casa, Eu preciso de um contratinho, né? Eu tenho um contratinho que você precisa dar uma minha olhada. esposa foi presa com 10 cachorros e 6 gatos. Ah, Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas se você puder me ajudar, a gente vai resolver. Zé, inclusive tem um caso, é legal você comentar sobre isso, teve um caso muito legal quando eu estava começando a carreira. Eu estava com 21 para 22 anos de idade, então me formei muito novo. Vocês falam aqui de tecnologia, né? Exato. Então eu fiz, junto com direito, eu fiz FATEC. Inclusive você que tem vontade de estudar tecnologia, cara, a FATEC é uma mega faculdade. Eles entregam muito conteúdo de uma forma simples, de uma forma dinâmica. Os professores são extremamente qualificados, então quero mandar um beijo para toda a galera da FATEC, da turma da FATEC que fez FATEC comigo. Eu fiz FATEC 2 vezes, né? Eu comecei fazendo FATEC junto com direito, quando eu tinha de 17 para 18 anos de idade. Aí eu fazia a FATEC de noite, direito de manhã. Fui para direito por obrigação, meu pai que mandou. Né? Ele achou que só a FATEC não era o que eu deveria fazer, eu deveria fazer uma outra faculdade. Aí eu falei, pai, então escolhe aí o que você quiser. Aí ele falou, então você vai fazer direito porque você gosta de ler. Então, assim, nunca foi, para mim, o sonho da minha vida ser advogado. Não era até então. Eu não sabia o que o advogado fazia. Meu pai é contador, minha mãe é professora. Né? Então, eu não tinha esse conhecimento do que um advogado faz. Nunca tinha precisado de um, graças a Deus. E aí eu estava na faculdade, fazendo direito de manhã, FATEC à noite, gostei pra caramba, me apaixonei por direito, estudava todos os dias e tal, e eu acabei fazendo FATEC num primeiro momento, de uma forma mais tranquila. Foi quando eu tive meu primeiro contato com Pascal, com COBOL, com C, que é uma linguagem aí de tecnologia que o pessoal aqui, que os Zés, estão super antenados e cientes. E aí eu fui enveredando pro lado direito, né? Falei, cara, direito, me apaixonei pela leitura, pela solução dos problemas das pessoas. E a minha intenção durante a faculdade de Direito era ser juiz. Então eu sempre estudei para ser juiz. Primeiro juiz do trabalho, aí depois eu estudei para ser dono de cartório, cheguei a passar em alguns concursos de cartório, passei na primeira fase de uns concursos, em São Paulo, em Santa Catarina. Tomei um pau na segunda fase gigantesco. Foi um negócio que, assim, me deixou extremamente frustrado. Sabe aquele negócio, aquela cena de filme que o cara... Normalmente é a mulher na cena de filme, né? Que ela para na frente, tá de TPM, para na frente da televisão, abre um pote de sorvete, começa a se lambuzar de sorvete porque tá extremamente chateada, deprimida. Foi o meu caso. Aos 21 anos de idade, eu tinha acabado de me formar, passei no concurso, tava com a expectativa lá em cima, eu tinha certeza que eu ia ser dono de cartório com 21, 22 anos de idade. E eu não sei se vocês sabem, mas dono de cartório é um cara que ganha muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. Não todos os cartórios.
né? Mas o cartório de notas, cartório de registro de imóveis, são cartórios que dão muita grana. E quando você tem 21 para 22 anos de idade, você fala assim, cara, eu vou ganhar igual um jogador de futebol sem precisar jogar bola na chuva. Eu vou jogar bola de quarta-feira só para me divertir com a galera, mas eu não vou precisar passar perrengue de ficar treinando futebol. E aí aconteceu que eu tomei maior pau, tava com a expectativa lá em cima, puta frustração, né? Falei assim, cara, não, tava esperando escolher um cartório em Santos, eu sou de Santos, então eu queria pegar um cartório em Santos, que é uma cidade super cobiçada por quem faz concurso, porque financeiramente é uma cidade que movimenta bastante grana. Sim. Porto. E aí eu falei, tem o Porto, né? Tem muita gente com dinheiro lá, e se tem muita gente com dinheiro, tem muita gente que compra imóveis, tem muita gente que compra imóvel, significa que o cartório vai bem. Sim. E aí eu tomei maior pau, fui trabalhar num cartório para aprender como é que era. Inclusive eu quero mandar um abraço pro Zé Henrique. Zé, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Eu não sei se ele foi um louco ou um visionário, porque com 21 anos de idade você ser escrevente, fazer procuração, inventário, doação, por óbvio, com a supervisão dele, não é comum, né, no mercado. Você vê escreventes que são pessoas mais velhas, estão há 30, 20 anos trabalhando com aquilo e passam por uma escada de evolução para chegar naquele local, naquele momento de fazer escrituras. Como eu estava estudando muito e o Zé acompanhou esse crescimento, ele falou assim, vou te dar essa oportunidade. Então, como eu falei, a FATEC já tinha parado, estava estacionado, só estudando direito. Fui para a área de cartório, não gostei de trabalhar com cartório, então fazia escrituras de compra e venda, inventário. Eu achei muito burocrático, super importante, mas não, para mim não era... Não era brilhava os olhos. realizador. Isso, não era realizador, é isso. E aí o meu pai, eu já tinha passado na OAB, meu pai falou assim, cara, por que você não vai advogar? Eu falei, cara, beleza, eu vou advogar. E aí em fevereiro de 2012, eu tive o meu primeiro cliente de leilão, que foi uma indicação do Zé Henrique, que virou um amigo, né, que foi o Silvio. O Silvio, que é um grande amigo meu até hoje, é um cliente nosso de leilão até hoje. E ele comprou 50% de um imóvel de leilão. Então, a primeira coisa que ele comprou no leilão foi uma casa. E ele comprou metade de uma casa. E eu não sei se vocês sabem, comprar um imóvel de leilão é algo que é delicado, né? As pessoas não fazem a torta e a direita. E quando você compra metade de um imóvel com alguém, cara, é um negócio horrível, né? Vocês se amam, eu tenho certeza. Né? Mas eu não sei se vocês amam, por exemplo, o nosso amigo que é o... Gabriel. Eu não sei se vocês amam o nosso amigo Gabriel. Com certeza vocês gostam muito dele. Depois do podcast a gente diz a real. Agora beleza, a gente ama. Agora senão ele no ar a gente não pode ali. falar. Certo, beleza. O meu advogado me aconselhou a não Desculpa fazer aí, prova, Gabriel, fazer Gabriel. prova contra mim Tá mesmo. colorido aqui, Isso aí. Gabriel? Então, assim, às vezes vocês compram... Imagina você comprar um imóvel com uma pessoa que vocês não gostam, né? Ou que vocês não conhecem. Ou que não conhece é o Ou que não pior, conhe- né? às Se vezes não nem gosta, que não você já gosta. sabe quem é, né? Agora você não conhece, você não sabe qual o perfil daquela pessoa. Então esse cliente comprou 50% de um imóvel. Significa que ele ficou com a outra metade com uma pessoa desconhecida para ele. E quando ele falou com o leiloeiro falou, cara, vai com tudo, porque é um ótimo negócio. Porque o trabalho do leiloeiro é vender imóvel de leilão. Isso que o leiloeiro faz. Né? Ele, por óbvio, ele tem que ser transparente com você. Ó, você está comprando 50% de um imóvel, mas está muito barato. E, de fato, estava barato. Bom, resumindo, foi um mega de um problema. Eu tive a oportunidade que essa pessoa me deu para assessorá-lo. Né? Eu chamo de oportunidade, algumas pessoas chamam de trabalho. Para mim foi uma oportunidade, porque foi uma chance de eu aprender uma matéria que eu não tinha visto na faculdade ainda. As pessoas não veem leilão de imóveis na faculdade de Direito. Porque, normalmente, leilão de imóveis está no 5º ano. E no 5º ano você está preocupado com OAB, com TCC, com estágio, com cervejada, com jogos jurídicos, mas não com leilão de imóveis. Então aconteceu de eu aprender leilão à força pela oportunidade que essa pessoa me deu. E aí no final da regularização do imóvel, ele falou assim, cara, você trabalha muito bem, vou fazer outras arrematações com você. Então foi assim que começou o escritório de advocacia Bruno Brandi Advogados. Começou comigo sozinho, né, com uma oportunidade. Zé, na época, o espaço... Quando eu falo Zé, agora eu olho para os dois e tá tudo bem, Mas né? tá tranquilo, Beleza. tá em casa. Então, na época, era um espaço minúsculo. Era assim, de 1 metro por 80 centímetros. Era 2 metros por 80 centímetros, 2,5 metros por 80 centímetros. E ficava eu lá numa salinha, que era o servidor do escritório do meu pai. Então, eu trabalhei no servidor, onde ficava a sala do servidor do escritório do meu pai. Era um frio desgraçado naquela sala. Sim.
porque o servidor tem que estar resfriado no ar-condicionado. O ar-condicionado ficava nas minhas costas. Todos os dias eu ia trabalhar agasalhado. Verão, inverno. Para mim era sempre inverno, né? Eu tava sempre nevando lá dentro. Trabalhava em Boston. É como se eu estivesse morando em Londres, é isso. Eu trabalhava em Londres, da porta para dentro. Da porta para fora eu tava no deserto do Saara, um calor infernal que faz na cidade de Santos. E aí aconteceu do escritório começar assim, né? E aí quando eu comecei o escritório, eu comecei trabalhando nas áreas que eu já tinha estagiado. Eu estagiei na magistratura com a juíza da 6ª Vara do Trabalho de Santos, doutora Alcina. Eu estagiei no Ministério Público Estadual, na Vara da Infância, com o Dr. Clever Vasconcelos, perdão. Ele, na Vara da Infância e Cidadania, então eu trabalhava com direito eleitoral, com guarda de crianças e tudo mais. E fui estagiar também no Ministério Público Federal com crimes fiscais, com crimes federais. Então foi uma vasta experiência, mas sempre órgão público. Eu nunca tinha empresariado, nunca tinha advogado. E hoje eu vejo o escritório de advocacia como uma empresa. Assim como eu veria uma lavanderia, como eu veria um mercado, uma quitanda, como eu veria uma concessionária, né? Só que em vez de oferecer produto, em vez de oferecer caneca, em vez de oferecer caneta, eu ofereço serviço. Isso. Eu ofereço horas de trabalho para os meus clientes, né? Então, essa ideia começou depois que eu fiz um MBA na GV. Então, eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, que foi um divisor de águas para mim. Sempre estudei livros de administração, e administração, gestão de pessoas, né? Linguagem corporal, PNL. Então, isso tudo fui estudando para como me portar numa reunião. Porque muito jovem, você chega numa reunião com um cliente, né? Não sei se os nossos espectadores são pessoas jovens, mas com certeza eles sentem essa dor. Você chega numa reunião com um cliente, a primeira barreira que você precisa transpor é a barreira da juventude, né? Que teoricamente, se você é jovem, você é inexperiente. Sim. O que é a maior besteira que existe nesse mundo. Sim. Tem uma cacetada de gente jovem que sabe muito, ainda mais na área de tecnologia, né? Na verdade, eu penso que na área de TI é um pouco ao contrário. Quanto mais jovem, teoricamente, mais atualizado você está. E quanto mais antigo, mais ultrapassado você está. Não sei se vocês estão nessa área, né? A minha visão da advocacia é o oposto. Quanto mais antigo, mais experiência você tem, mais valor você tem. A gente tenta lá no nosso escritório mudar esse paradigma. E é difícil você trabalhar com uma cultura que é contra isso, né? O poder judiciário tem uma cultura que é uma cultura de homens mais velhos. E é assim porque o poder judiciário eu vou chamar de clássico, tá? Ele é uma estrutura clássica, onde você estuda por 5, 6, 7 anos para ser juiz. Aí você entra na magistratura, e aí você cresce na magistratura, e quando você tem aí seus 45, 50 anos, você consegue chegar no tribunal, e aí você trabalha no tribunal e fica no tribunal até uns 60, 70 anos, quando eventualmente você é aposentado. Então, existe essa estrutura, e o tribunal ele é um tribunal composto, na sua maioria, por homens mais velhos. E a pessoa que está com problema jurídico, ela está habituada a levar os seus problemas para que homens mais velhos resolvam. Alguém com esse estereótipo. Com esse estereótipo, né? Que passa a ser... Dá aquela impressão de maturidade é tudo, Exato, que resolve tudo, a experiência exato, total. Exatamente. Muitas vezes o conhecimento da lei não esbarra só na experiência do advogado, né? O conhecimento mas conta é outra bastante, coisa. Zé. Conta Conta, bastante. com certeza. É um pouco daquele complexo de Gabriela, né, meu irmão? Que a gente sempre Sempre fala. foi assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É isso Então, aí. Jorge Amado já versava tinha, isso, isso. né? Então, o complexo de Gabriela, ele cria esse tipo de estereótipo, Sim. esse tipo de estrutura, Sim. de prestação, de tipo de serviço, verdade. né? Enfim. E foi a primeira barreira que eu tive que quebrar, assim, do jovem, né? Então, que era o recado que eu estava dando para a galera. Sim. E como é que foi isso para mim? Cara, eu tinha que quebrar de alguma forma, né? E eu sempre fui um tanto quanto, como eu posso falar, pouco... Conformado. Não só isso, mas principalmente pouco humilde, tá? Então, eu não costumava ser... Com relação a, assim, eu matava no peito, tá? Então, para mim não tinha problema. Eu enfrentava o que fosse. Então, na época, quando eu estava lá com 21 para 22 anos de idade, eu não sei se vocês gostam de futebol, mas era a época que o Neymar estava jogando no Santos. Estou acostumado a ser campeão ultimamente Ixi, várias então deve ser vezes. palmeirense, Claro, certeza. Olha lá, claro que é.
E o Zé? Zé, você torce pra que time? Eu sou santista. Ixi, olha lá, a galera do Santos, sinto muito aí. Vocês agora estão jogando de terça e domingo, né? Agora o brasileiro deles é em outra data. Não tem problema, vocês vão voltar. Vocês vão voltar, é isso aí. Tem história, mas as histórias ultimamente... Olha lá. Bora, Verdão. E aí, o que aconteceu? Eu, na época... Só que você não falou o seu. Eu sou São Paulino. Mas dos pequenos, o que eu mais gosto é o Santos. Com certeza. Novo Horizonte manda lembrança. Manda lembrança. É verdade. Então, eu chegava na reunião e, cara, o Neymar, ele é um gênio com a bola, né? O Neymar, ele é um cara excepcional. Eu admiro muito. Inclusive, tive um projeto que eu fiz em parceria com o Instituto Neymar Júnior. Foi um projeto que acabou não seguindo, que era para ensinar as pessoas, ou foi gravado com colaboradores do Instituto Neymar Júnior, tá? Não era pelo Instituto Neymar Júnior. Por alguns colaboradores desse instituto, que era uma ideia de, tipo assim, vender uma experiência pela mídia, né? Conteúdo digital. É conteúdo digital que se chama, né? Sim. E-books e conteúdos digitais para pequenos jogadores e para pais de jogadores que estavam se formando. Então, legal. Eu apresentei um pouco de Lei Pelé e tudo mais. Acabou que foi um projeto que não foi para frente. Beleza, isso acontece muito na vida do empresário. Ele entra em vários projetos, né? O que é um ponto que precisa ser corrigido no meio da rota. Você querer abraçar o mundo é errado. Tem um livro que é O Essencialista, ou Essencialismo. É um livro animal, um best-seller. Recomendo quem estiver escutando e quiser ler essa leitura, que é Foque a sua energia no que você é bom. E aí, voltando lá no Neymar, que eu tava na reunião, eu cheguei na reunião e o cara falava assim, cara, quem que é esse moleque sem barba? Eu deixei a barba por conta disso. Esse moleque sem barba... Pinta lá de branco pra você ver. O negócio estoura, né? Os honorários vão lá pra cima. Pra cima. Não, eu não vejo a hora de chegar a barba branca aqui. E aí eu cheguei pra esses empresários e eu falava assim, você tá aqui com o Neymar dos leilões. E aí o cara falava assim, pô, esse moleque é ousado, né? Então, assim... E aí eu trazia a imagem do Neymar, eu tentava trazer essa imagem de é novo, mas é foda no que faz. Sim. Né? Então, era isso que eu tentava vincular nessa reunião. E foi um desafio que foi sendo superado com o tempo, né? Com o tempo as pessoas começaram a entender que existia um novo menino em Santos que estava trabalhando com leilão. O mercado de leilão é enxuto, não é todo mundo que trabalha com leilão. E leilão é animal, porque é como quando vocês vão para Disney, não sei se vocês já foram Disney, Orlando, Miami e tal, vocês voltam com o telefone. Nossa, comprei e paguei no iPhone $1.000, R$5.500. Né? E aqui o mesmo telefone é vendido por 10 paus. Pô, qual a primeira coisa que você faz? Você vai contar para todo mundo. Paguei tanto, não sei o quê. Comprei tanto. Puta, o carro lá nos Estados Unidos, a Ferrari custa $500.000. Aqui custa, sei lá, R$6 milhões. Um exemplo absurdo, tá? Sim. Mas você conta para as pessoas quando você faz um bom negócio. É natural do ser humano. Sim. Né? Você espalha, né? Você espalha. Você quer mostrar que você... Olha só como eu sou esperto. Olha o que eu consegui fazer. E leilão é isso. Né? Leilão é oportunidade de comprar produtos que têm o preço de X por X menos 40%. X menos 50%. Mas no começo, você faz tudo na advocacia. Porque você é o clínico geral. Apesar de eu estar fazendo uma pós-graduação em Direito do Trabalho, de eu ter terminado um curso de extensão em Direito Imobiliário, no começo, Zé, você faz absolutamente tudo. Inclusive, tem uma história muito cômica aí que eu estava comentando com o Zé aqui antes disso aqui começar, que eu estava nos 6 primeiros meses de advocacia, depois que meu pai falou, pô, cara, vai advogar, você tem essa carteira da OAB. Eu estava nos 6 primeiros meses, ligou no telefone uma mulher para mim, e eu conto isso rindo, mas é trágico. Ligou essa mulher para mim e falou assim, Bruno, o meu marido foi preso com 2 papagaios e um maço de cigarro. Por isso que eu brinquei, já arrumei quem vai cuidar dos cachorros. Vai cuidar dos cachorros, olha lá. Eu virei dog hero agora. Então, teve essa mulher que me ligou e ela falou, meu marido foi preso com 2 papagaios e um maço de cigarro. E aí, no começo da carreira, você precisa pagar as contas, a grande verdade é essa, né? E você é motoboy, você é caixa, você é atendente, você é absolutamente tudo. E aí eu falei, nossa, beleza. E a área criminal, para quem não tá dentro do direito, é uma das áreas que financeiramente é mais lucrativa. Sim. Tem um ditado que é aprendido na faculdade, que é canarinho ou passarinho preso, pia mais alto. Né? Então, quando a pessoa, não só para a área criminal, mas é quando a pessoa está com um problema, é aí que ela paga para o problema ser resolvido. Né? E quando ela tem uma dor real, ela paga o valor que for para você solucionar aquela dor. E quando a dor tem a ver com liberdade,
essa é uma dor real mesmo, né? Passa a ser puta fome, problema nenhum. Agora, liberdade é problemão. E aí, ligou essa mulher, ela falou, ó, meu marido foi preso com dois papagaios e um maço de cigarro. Eu tinha acabado de sair do estágio no Ministério Público Federal. Eu falei, vou deitar e rolar nessa... Fácil, Tá né? fácil, né? Matei no peito. Neymar, matei no peito. E aí eu falei, não, fica sossegada, eu vou resolver isso daqui pra senhora, tal. E ela falou, beleza, e quanto você vai cobrar? Eu falei, 15 mil reais. E na época, hoje 15 mil reais já é bastante dinheiro. Sim. Na época, 15 mil reais era dinheiro pra caramba. Imagina há 12, 13 anos, o menino de 21, 22 anos fechando um contrato de 15 mil reais, assim, do nada. Ele achou que era o Neymar mesmo. Eu tava assim. E aí ela falou assim, não, tá fechado. Eu falei, puta... E quando o cliente fecha muito rápido... Podia ter pedido mais. Quando o cliente fecha muito rápido, é porque ele achou barato, Sensação, entendeu? né? Ele Dá achou barato. Porque sensação. quando ele acha caro, ele negocia. Exato. Né? Não tem como dar uma parcelada, nem que seja uma parcelada, não pediu nem para parcelar. Falei, bom, beleza, já fechei por 15 mil reais, era sexta-feira, 11 horas da manhã. Aí eu fui almoçar, aí eu falei, onde é que tá preso? Aí me indicou onde é que tava preso e tal, aí liguei lá no CDP, falei, a pessoa XYZ foi presa com 2 papagaios e um maço de cigarro. E aí o escrivão ficou tão surpreso quanto eu fiquei surpreso, né? Porque quando ela me falou isso, eu falei, nossa, ser preso com 2 papagaios e um maço de cigarro? Esquisito, difícil, né? É bem difícil isso acontecer. Mas não é impossível, vai que aconteceu. E aí eu liguei lá e o escrivão ficou tão surpreso quanto eu. Ele falou, doutor, 2 papagaios e um maço de cigarro aqui no CDP? Eu falei, eu também achei estranho. Mas se a cliente falou, tô tentando descobrir o que aconteceu. Aí ele, qual que é o nome do recolhido? É tal pessoa. Qual que é o CPF? O RG tal. O nome da mãe é tal. E quando é que foi? Foi ontem. Deixa eu ver aqui. Doutor, encontrei aqui, mas não teve 2 papagaios e um maço de cigarro, não. Foram 2 tabletes de maconha e 40 pinos de cocaína. Falei, tá bom. Então tá certo. Eu já retorno. Porque aí você é pego com as calças curtas, né? Você é pego desprevenido. Não, então eu já retorno. E eu liguei pra mulher babando, né? Eu falei, isso daí já era umas 3, 4 horas da tarde. Eu falei, senhora, como é que você me coloca numa situação dessa? Tem 2 pessoas que você precisa falar a verdade sempre. É pro padre e pro advogado. Essas pessoas você conta a verdade. O padre vai te absolver, você vai subir pro céu. E o advogado vai te proteger. E eu falei, você tem que falar a verdade pra mim. Se você não falar a real, eu não vou saber te proteger, eu não vou saber como te defender. Doutor, é verdade. Ele foi pego com droga mesmo. Mas ele tava no bar, a droga tava atrás do balcão, não foi ele. Não foi ele com certeza. O bar tinha 2 papagaios e um maço de cigarro. Provavelmente. Tinha, com certeza tinha. São fantásticas, né? Mas é assim, brincadeira, né? Então tá bom. Então eu vou tentar defender a senhora. Eu vou ligar lá no CDP e eu vou ajudar. Mas, tráfico é diferente. Lembra que eu falei quando a gente tá começando, a primeira coisa que a gente pensa é o boleto, né? Eu falei, tráfico é diferente. Tráfico é mais caro. Eu vou cobrar da senhora 30 mil reais. Na minha cabeça, eu falei, eu vou jogar o dobro. Né? Se eu fizer 30 paus agora, cara, fiz meu ano na minha cabeça. Com essa ação eu já fiz um ano já, né? Tô com o ano pago, tô com as contas do ano pago. Os boletinhos já tudo em foi. dia. Aí ela falou, tá certo, doutor, eu aceito. Aí eu falei, caraca, cara, direto também, nem negociou nada, podia ter cobrado 60 talvez. Eu falei, bom, já era, 5 horas da tarde, sexta-feira, vou pra casa, já deu, por hoje já deu. E aí, bom, passou sábado, passou domingo, segunda-feira era 8 horas, 9 horas da manhã, essa mulher me liga espumando, revoltada. Como é que você não foi visitar meu marido? Meu marido tá lá, tá preso, você não foi levar pasta de dente, você não foi levar cigarro. Pra quem não trabalha com criminal, quando você leva essas coisas pro presídio, eles chamam isso de jumbo, né? Ela queria que a gente levasse o jumbo pro presídio. Exato. E, cara, tem advogado que faz, Na época eu nem sabia o nome disso daí. Eu falei, não, mas eu vou ver isso daqui agora, fica sossegado assim. Que absurdo, que responsabilidade da sua parte, como é que você deixa isso daí acontecer? Eu falei, quer saber, a senhora também não me pagou nada até agora, procura outro advogado e segue a sua vida, eu vou seguir a minha. E aí foi a primeira lição que eu tive na advocacia, e eu acho que é uma lição que não é só da advocacia, é uma lição do mundo empresarial, que é faça o que você sabe fazer. Se você não sabe fazer, não tem problema falar não sei e não quero fazer, não quero pegar essa causa, não quero pegar esse problema, não quero pegar esse cliente. Aprendizado na veia, né? Foi, e da pior forma possível, Zé. Sim. Foi da pior forma possível porque eu deixei um cliente na mão. Essa foi a sensação que eu fiquei.
Porra, eu deixei uma pessoa na mão. E foi uma pessoa que estava no pior momento da vida dela. Né? Então, foi um aprendizado que eu senti na veia e me trouxe, assim, alguns dos valores que eu emprego hoje no escritório. Então, comprometimento é um desses valores. Sim. Cara, se você pegou uma causa, você vai se afundar nessa causa, você vai estudar essa causa o máximo possível. E um dos outros valores é qualidade, que é, se você vai defender alguma coisa, alguma tese, alguma pessoa, você tem que ser muito bom naquela área. Seja na área trabalhista, seja na área previdenciária, seja na área tributária, seja na área de família. Se você não sabe fazer, cara, não pega e não tem problema. É muito melhor você ligar para um amigo e falar para esse amigo, cara, ó, tem um cliente aqui, às vezes você consegue uma parceria. Ó, amigo, tô com um cliente aqui, você me passa 20% desse contrato e fica com 80%, fica com 70%, fica com 50% que seja. Mas atende o cliente bem. Porque se tem vocês com certeza sabem, né? Não sei se todos os nossos telespectadores que falam no podcast. Como é que fala isso aí? Como é que fala? Nossa Gabriel? audiência. A nossa audiência, Nossa perfeito. audiência. A nossa audiência. Tenho que tratar bem o Gabriel, Tá porque nós certo. pisamos na bola. Foi mal, Gabriel, desculpa, viu? E aí, a nossa audiência, não sei se a nossa audiência sabe, que tem um estudo feito nos Estados Unidos que fala que uma pessoa satisfeita fala bem do teu serviço para 3 pessoas. Uma pessoa insatisfeita fala mal do teu serviço para 8. Esse número pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas o ensinamento é, se você faz um bom serviço, a pessoa vai falar bem de você para poucas pessoas. Se você Perfeito. faz um serviço ruim, se você entrega Sai um serviço espalhando, fraco, sai espalhando. ela vai espalhar isso e vai queimar como pólvora. Exato. E numa cidade, eu não sei se a nossa audiência e vocês conhecem Santos, Santos é como se fosse um bairro de São Paulo. E se você faz um serviço ruim num bairro de São Paulo, você é queimado nessa região. Ó, não vai naquele cabeleireiro lá porque ele falha o cabelo, ele falha no corte, ele não sabe fazer o pezinho direito. E de repente, aquelas pessoas, porque tem uma comunidade, né? As pessoas da comunidade, elas se conversam de uma forma ou de outra. E o ser humano gosta de fofocar, como eu estava falando no começo aqui. E falar mal das pessoas vende, né? Vende atenção. E as pessoas gostam de atenção. Sim. Então, olha, eu fui naquele cara lá e, puto, o cara é fraco, o cara não sei o que lá. E você se queima no mercado. Sim. Então, é melhor você passar para alguém que sabe fazer. E aí, eventualmente, você vai ser lembrado pelo cliente, ó, Sim. o Bruno não sabia. E isso é muito legal, ele não sabia. Ele falou que não sabia fazer, Mas ele me indicou ele um me cara indicou bom. um cara bom. O negócio Então, de estabelecer parceria, Andrade, Exato. é uma arte, porque não é fácil fazer isso. Você mesmo falou o exemplo que você se sentia nada humilde ou talvez arrogante para algumas pessoas, que seria uma palavra forte, Sim. mas que você que deve saber como foi na época. E isso é a maior dificuldade. Eu acho que lidar com gente, principalmente no escritório, onde o conhecimento das pessoas é fundamental para o desempenho das funções, deve ser uma coisa bem difícil de sim, sem tocar dúvida. também. Sem dúvida, diferentemente das empresas, né, no mercado que tem um estoque gigantesco, né, de uma distribuidora que tem um estoque gigantesco, no escritório de advocacia o nosso estoque é conhecimento. Né? Então, se eu não tenho conhecimento para oferecer, eu não tenho serviço para vender. E é por isso que o nosso valor qualidade é muito, muito cobrado no escritório. Então, assim, lá no escritório a gente tem obrigatoriamente, os advogados têm obrigatoriamente que o escritório investe, né, R$3.000 por ano por cabeça, e eles obrigatoriamente têm que gastar esses R$3.000 em cursos da área deles. Então, se eles não gastarem esses R$3.000 no ano em cursos da área deles, no final do ano a gente tem uma reunião bastante desagradável. Eu vou colocar rapidinho aqui, se me permite, depois eu passo para você. Lógico. Me fala rapidamente, inteligência artificial. Puta, Uso disso no teu escritório, porque a gente, a minha empresa, a gente trabalha muito com inteligência artificial, porém voltada para imagens, para a área de segurança. Nada a ver com a generativa, que é o que você deve fazer uso lá. Sim, sim. Passa para a gente essa experiência, depois eu vou deixar o Andrade tocar Tá. no assunto aí. Obrigado, Andrade. Beleza. Zé, a pergunta é muito boa, porque tem muita gente que tem preconceito com inteligência artificial. E tem muita gente que acha que a inteligência artificial resolve tudo. Na verdade, a inteligência artificial ela é uma mão na roda, mas é só isso. Ela não é mais... Se você não tiver conhecimento, não adianta isso, nada. né? É isso Então, aí. inclusive, teve um caso dentro da área de direito de um juiz que utilizou a inteligência artificial para montar uma sentença, e até aí sem problema nenhum, né? Não tem nenhum impeditivo para que se faça isso, só que ele não verificou o que estava sendo escrito, né? Não validou a informação da inteligência artificial. E a inteligência artificial criou um precedente que não existia. Então, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no processo tal,
Só que isso nunca foi julgado no Superior Tribunal de Justiça. E isso foi um ponto negativo. Então, a gente usa inteligência artificial? Cara, usamos porque estamos atualizados. Sim. Hoje, um escritório de advocacia que não usa inteligência artificial está defasado, está para trás. Porque a inteligência artificial ela não vai substituir o advogado. Não, ela reorganiza, ajuda, Ela ajuda. ela aplica a sequência Ela dá um correta. norte. É isso. Dá norte. É como se ela criasse, num projeto arquitetônico, numa obra, é como se ela fizesse a estrutura bruta. E o advogado, ele fosse a pintura fina, que vai chegar lá e vai falar, olha, como se fosse os grandes artistas de antigamente, da época do Renascimento, que tinha lá o estagiário que fazia na pedra um trabalho bruto, grosseiro, e ele vinha no final e dava aquele toque de classe, sabe? Então, ó, vou fazer isso, vou colocar aquilo, vou usar aquilo outro. Então, a gente usa inteligência artificial. No nosso escritório, a gente usa o ChatGPT, que é, eu acho que de todas elas, a mais conhecida, né? Tem outras agora que estão despontando. Não são todos que usam, né? Eu dou liberdade para que os nossos advogados e estagiários usem se quiserem. Se não quiserem, também não tem importância. Não precisam usar. Mas a complexidade do mundo VUCA que a gente vive hoje, né? Que é um mundo volátil, como é que é? Volátil, complexo... Incerto. Incerto e o A. Eu sempre esqueço o A. Ambíguo. Ambíguo, isso. Então, o mundo VUCA que a gente vive, né? Que é esse mundo que está mudando constantemente, toda hora, ele exige que a gente tenha ferramentas que nos auxiliem a mudar de direção de uma hora para outra. Estou aqui resolvendo um problema do cliente que é uma notificação extrajudicial. De repente, virou um caso de polícia. Do nada. Do nada. Porque ele fez uma postagem na internet ou virou um caso de usurpar marcas e patentes. Então, assim, do nada as coisas estão mudando muito rápido e você tem que se adequar e se ambientar a essa nova realidade de uma forma muito mais célere. E a inteligência artificial te auxilia a isso. Essa organização, essa organização. Né? Então, e eu acho que você pode utilizar ela para diversos setores, não só para a parte técnica, mas, por exemplo, na parte de gestão de pessoas, que é um tema que vocês abordam bastante aqui. Esses dias eu estava com vontade de criar uma gincana no escritório para ver se a minha equipe lembrava quais eram os valores do escritório. Então, eu já falei 2, os outros 2 são respeito e transparência. Então, nós temos 4 valores e esses 4 valores são constantemente lembrados por mim lá dentro da empresa, porque as pessoas elas tendem a esquecer. E o trabalho do líder e do gestor é ficar lembrando isso daí, ó, os nossos valores são esses, você tem que fazer isso por causa desse valor e tudo mais. Aí eu estava puxando uma gincana que era assim, eu peguei um chocolate da Copenhague. Copenhague, se você quiser, inclusive, patrocinar esse podcast aqui. Estão aceitando em chocolate a gente está aceitando em chocolate ou dinheiro. Ou, eventualmente, se o CEO da Copenhague quiser sentar aqui para dar uma mega aula de gestão, eu tenho certeza que ele vai estar convidado. E aí eu peguei esse chocolate da Copenhague e falei assim para o ChatGPT. Eu quero formar uma gincana aqui dentro, curta, porque eu não posso fazer com que as pessoas percam muito tempo e muito foco. Sim. E aí eu quero que eles lembrem os valores do escritório. Olha o site do escritório e cria uma gincana. E ele falou, olha, você pode fazer um enigma. Trouxe a resposta do ChatGPT. Faça um enigma, então, para abordar qual valor você mais se importa. Né? Ele me questiona. Eu falei, comprometimento é o valor mais importante. Então, eu quero que... Aí ele cria um enigma, criou como se fosse o que cai de pé e corre deitado. Um exemplo imbecil assim, mas... Sim. Pro valor comprometimento. E essa gincana é apresentada para a equipe para, é um momento de descontração, é um momento de união, de conexão entre as pessoas do time, e essas pessoas, então, têm que lembrar quais são os valores do escritório e de reflexão também. Então, é um momento que você tira aquelas pessoas do momento de estresse, tensão, porque no escritório de advocacia, a gente está trabalhando com o problema dos outros. Né? 90% do nosso dia é resolver o problema das pessoas, e imagina você ter que lidar o dia inteiro resolvendo o problema das pessoas. Né? E são problemas que são dores já no estágio de aflição muito grande. Porque ninguém vai para um escritório de advocacia para falar que ganhou na Mega Sena. Salvo você quiser investir em imóvel de leilão. Mas se não foi isso, ela está chegando lá porque ela está divorciando. Aí ele tá lá rapidinho, né? Aí eu já chego na hora, né? Aí, se você está divorciando, se o teu parente faleceu, se você foi mandado embora do trabalho, se você recebeu uma reclamação trabalhista de algum funcionário que você tinha muito carinho, né? Às vezes eu ajudei ele a vida inteira, ele foi me metendo no pau. Acontece, mais do que os empresários gostariam. Né? Então, a gente traz o uso da ferramenta, eu uso a ferramenta, não só para a técnica de direito. Porque a ferramenta ela é uma enciclopédia animal. Ela pode te entregar tudo, desde que você saiba o que perguntar. Mas a gente já tem isso, Zé, há muito tempo. Está aqui. É que as pessoas não sabem usar isso.
As pessoas usam isso daqui para joguinho, as pessoas usam isso daqui para diversão, mas um conteúdo de qualidade desse daqui, Sim. cara, ele tá Uma boa exposto na busca rede aí. há tempos. Perfeito. Só que as E pessoas... gratuito ainda. Gratuitamente, as pessoas não usam. Então não adianta nada você ter uma mega ferramenta, que é o ChatGPT que te entrega tudo, se você não sabe o que extrair dele. Eu extraio tudo que está dentro da minha rede de conhecimento, eu tento extrair, nem que seja uma ideia. Eu não sei se vocês sabem, mas o ChatGPT, ele tem na versão paga uma ferramenta de negociação. Então, eventualmente, você vai apresentar uma negociação com o cliente, você pode treinar isso antes de você chegar na mesa com o cara. Então, assim, os meus parâmetros são esses, o meu plano A é esse, o meu BATNA, que é o meu plano B, é esse daqui. Eu vou querer chegar até esse valor e o meu cliente provavelmente vai querer isso, isso e isso. O ChatGPT faz as vezes Já do te seu faz cliente. essa... Então, você consegue treinar a negociação antes de você estar na mesa. Sim. Pô, Bruno, o advogado que está sabendo isso? Não é o Bruno advogado que sabe isso. É o Bruno ser humano que sabe sobre isso. Né? Então, Porque independente da profissão, você pode usar para a mesma Exato, negociação. para qualquer coisa. Então, o uso de inteligência artificial na área de segurança, na área de direito, na área de publicidade, né? Na área de mídias aqui, como é o pessoal da Geração X. Da Geração X, eu acho que hoje em dia, crucial, faz parte do dia a dia das pessoas. Quem não usa tá ficando para trás, quem não usa vai ficar para trás. Ela vai comer emprego das pessoas? Normalmente vem essa dúvida, né? Mas o ChatGPT vai comer o trabalho de advogados? Foi o que eu falei para vocês. O ChatGPT, ele auxilia, ele não substitui ninguém. Hoje, não. Né? Hoje, essa ferramenta ainda não. Tem uma ferramenta, se eu não estiver na Inglaterra, chamada Watson. Watson, sim. O Watson, mas é um sistema muito diferente do nosso no Brasil. Tá? A Inglaterra tem um sistema chamado Common Law. A Common Law, ela decide com base em decisões anteriores. Ele tem uma legislação que é curta, enxuta, que serve como base, mas todas as decisões seguintes tomam como referência uma decisão anterior. Então tem lá, no caso de, José Andrade contra o Estado de Nova York de 1853, foi decidido isso. Aí pega essa decisão e essa decisão fica como parâmetro por séculos. É uma jurisprudência, né? É o que a gente tem aqui como jurisprudência. Sim. Só que no Brasil, a gente tem o sistema da Civil Law. E eu não vou entrar nesse mérito, porque essa tecnia não é interessante, mas é importante para trazer o plano de fundo porque eu estou trazendo, porque eu estou falando. A Civil Law é o seguinte, tudo que a gente tem de regramento está por escrito. Então, o nosso Código Civil tem 2.050 artigos. A nossa Constituição tem 250 artigos. A Constituição dos Estados Unidos, acho que você tem lá 14 artigos, 15 artigos, 20 artigos no máximo. Por que a gente tem tanto? Porque o nosso sistema da Civil Law desce nas minúcias a determinação. Então, assim, você, trabalhador, tem direito a hora extra mais 50%, tem direito a hora extra na proporção de 50% a mais do valor da hora normal, tem direito a férias, tem direito a 13º. Detalha tudo, né? Na Constituição, cara, é legal isso, porque a nossa Constituição Federal ela é uma Constituição chamada de Constituição Cidadã. Ela é referência no mundo, a Constituição brasileira. Inclusive, países europeus pegam a Constituição brasileira porque ela é mais nova, ela é uma Constituição que está voltada e foi fundamentada nos direitos humanos, então na Carta de Direitos Humanos, e é uma Constituição fera. Só que ela é detalhada ao extremo. E aí você começa a ter um monte de emenda. Emenda 1, emenda 2, emenda 66, emenda 80. Cara, e a Constituição passa a ser uma coxa de retalhos. Sim. E por isso, pro empresário e pro estrangeiro que vem trabalhar no Brasil, é tão difícil você investir no Brasil. Porque você não sabe o que vai ser decidido. Porque cada hora o Congresso emite ou manda uma legislação nova. O Supremo tem uma decisão diferente da decisão do STJ, que é normal ter, porque o Supremo tem que homogeneizar as decisões à luz da Constituição Federal. Só que se a Constituição Federal está mudando toda hora, cara, consequentemente, as decisões também vão mudar. E a gente tem também o fato das cabeças do Supremo mudarem a todo instante. O que é importante, tá, gente? Isso não é ruim. É importante porque você tem que arejar o sistema. Você tem que mudar a percepção das pessoas. Imagina se a gente tivesse Rui Barbosa ainda decidindo sobre a utilização ou não de ChatGPT nas decisões.
cara, foge da realidade daquela pessoa que ela viveu, que ela cresceu, da cultura daquela pessoa. Então, o Brasil evolui, o sistema evolui, só que a quantidade de leis faz com que o nosso sistema seja muito regrado e que seja mais difícil para as ferramentas de inteligência artificial, e aí eu volto porque eu estava falando do Watson, fica mais difícil para as ferramentas de inteligência artificial se adequarem. Porque os tribunais acabam não se conversando, a legislação muda a todo instante, diferentemente do que acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, que você tem uma recorrência. E por isso que é fácil para o empresariado se estabelecer nos Estados Unidos. Fácil, entre aspas. Tá? É previsível. E o que o empresário Mas é quer fácil para estabelecer, mas a regra, quando vem para cima, o advogado, quando vem lá para cima, a briga é feroz, hein? Uhum. Ali não é brincadeira, Porque é caro. não. Lá é caro. Lá é muito caro. É. O poder judiciário é caro, contratar um advogado é caro, as indenizações são milionárias. Diferentemente do que a gente tem aqui. É. Indo para essa, se eu fosse começar a falar dessas questões trabalhistas, né, do legislado sobre julgado, da questão da própria reforma trabalhista, o que ela trouxe, efeito CLT, efeito pejotização, efeito uberização, tem um monte de coisa que a gente podia falar. Mas eu prefiro enveredar para essa área de conhecimento. Você falou muito de conhecimento. Esse foi o ponto central da tua fala, né, de faça aquilo que você tem competência. Faça aquilo que você tem conhecimento. Falou dos teus valores, do comprometimento, da qualidade, de respeito e transparência. Mas o que me toca principal na tua fala é a questão da valorização dos teus colaboradores, né? Da verba que você investe para que eles façam cursos na área de atuação deles, né? E de uma certa forma isso aumente o conhecimento. A gente tem como princípio aqui, eu e meu irmão Zé Roberto, a democratização do conhecimento. Um dos principais propósitos do programa é esse, é democratizar o conhecimento. E por isso que a gente traz um expert num assunto para trazer para a nossa audiência o conhecimento, a competência de determinado assunto. Quando você olha para esse viés do conhecimento, para os teus funcionários, para os teus colaboradores, para o teu time, para a tua equipe, e investe esse valor, que tipo de retorno você está esperando deles? Se é uma questão de retenção de talento ou se você entende que esse é um caminho inevitável, o de realmente investir no conhecimento do teu time e da tua equipe. Beleza. A gente vive numa realidade atual que o jovem, você precisa sempre... E a gente tem uma equipe jovem, como eu falei, que o escritório veio para mudar esse paradigma de que o advogado bom é o advogado antigo. Não é verdade. O advogado bom é o advogado que estuda. É o advogado que aprende, é o advogado que está sempre se atualizando. Esse é o advogado bom. E aí, por isso, o motivo. Né? O motivo de investir nessa galera é porque eu acredito nisso. Porque eu acredito que se eles estão se qualificando, eles vão prestar um serviço melhor. A retenção de talentos é muito importante. E é uma grande dificuldade das empresas reduzir o turnover. Né? O turnover para quem está aí fora e não sabe o que é o turnover, é quando você tem uma rotatividade muito grande de colaboradores na sua empresa. Né? Então, uma empresa com turnover baixo é uma empresa que, teoricamente, tem uma cultura mais forte. Perfeito. Porque a cultura vai sendo sedimentada nas pessoas que estão lá dentro. Então, você tem não um colaborador... vai perdendo conhecimento, Exato, né? Não você não perde mantém, conhecimento. Né? Só que não é só o investimento na qualificação deles que faz com que a equipe fique. Tem um livro que... Cara, advogado gosta de ler. Mas o empresário tem que gostar de ler. Tem um livro chamado O Monge e o Executivo. Perfeito. Esse livro é animal. Ele fala da liderança pelo amor. Se você ama as pessoas que estão lá trabalhando com você, que estão brigando pelo seu sonho, que nem você... Bruno, é muito fácil falar. Cara, não é fácil. É treta. É treta, porque você tem lá pessoas que eventualmente não estão no dia bom, ou porque eventualmente não abraçam os valores que você abraça, ou porque não estão de acordo com a diretriz que você está lidando com o escritório. E, cara, o teu trabalho lá é amar essas pessoas para fazer com que essas pessoas se sintam bem. E eu acho que a maior forma de você reter talentos é você amando o teu cliente interno. Quem é teu cliente interno? São os teus colaboradores, cara. Perfeito. Por mais difícil que isso possa parecer. Né? Então, nesse livro Monge Executivo, um dos exemplos que é dado é o exemplo de Cristo. Cara, Cristo amava e amou os seus apóstolos. Até Judas. Ele amou e por isso que os caras seguiam ele aonde ele fosse.
Então, tem muita necessidade das pessoas se conectarem com as pessoas precisam de pessoas. A gente escuta isso hoje mais do que a gente O sempre Andrade escutou. fala sempre isso, né? Pessoas precisam Já de estou acostumado pessoas. que eu escuto isso bastante. Bastante, E isso né? é tudo, mas é muito forte essa fala. E as pessoas, eventualmente as lideranças, acham que as pessoas hoje estão lá e elas têm que servir. Na verdade, quem tem que servir é o líder. Né? Exato. O líder que tá lá para servir. As pessoas estão lá para trabalhar. Exato. O líder está lá para servir. Porque você já tem, no meu escritório, eu tenho lá 14 pessoas que estão dispostas a oferecer um tempo da vida delas. E olha como isso é importante, cara. O nosso ativo mais importante hoje é o tempo. É o tempo. Eu estou disposto a entregar meu tempo para você, por óbvio, por uma contrapartida, mas para que vocês atinjam o sonho de vocês, para que a empresa atinja a missão da empresa. E o trabalho do líder é fazer com que a missão da empresa seja a missão das pessoas. Quando o líder consegue fazer que a missão da empresa, que a pessoa acorde de manhã, por exemplo, no nosso caso, a missão é resolver os problemas jurídicos dos nossos clientes, achar a melhor solução jurídica para os problemas dos nossos clientes. Quando a gente tem uma equipe que acorda de manhã para ir para o escritório, porque quer encontrar a melhor solução jurídica para o problema do cliente dela, cara, você tem uma cultura muito forte na tua empresa. E a tua empresa não tem nada Essa para dar errado. transferência depende de você, Depende do líder. da tua postura, Depende do líder. Então, e inclusive do que nós falamos há pouco em outras gravações, que é o Liderar exemplo. pelo exemplo. Liderar O pelo exemplo. exemplo. Se Isso aí. você dá um bom exemplo, ok, o teu liderado vai seguir o teu exemplo. É inevitável. é isso aí. E o mau exemplo também eles vão seguir, se você o fizer. Sim, sim. Exato. Por isso que eu fico estudando, cara. Não paro de estudar nunca. Então, MBA na GV, eu tô terminando ele agora. Né? Na verdade, já era para eu ter terminado no ano passado. E aí, FGV, se você quiser me patrocinar junto com os Mais um, experts mais um. aqui, ó lá. Mais um aí. Eu tô tentando trazer meu negócio. Aqui, vocês entenderam Advogado agora porque traz que a dinheiro, gente hein? tem um advogado aqui hoje? Tá fazendo Nós lá em estamos Santos atrás de mesmo? patrocínio. Tô né, fazendo, não? tô fazendo lá em Santos. É. Olha o que nós viemos conseguir hoje. Patrocínio. É isso aí. Patrocínio. Já que não Patrocínio, temos patrocínio, é vai verdade. no patrocínio Então, mesmo. eu faço lá na... FGV, cuida do menino. eu faço lá na GV de Santos e... Atende esse pedido desse seu ex-aluno que já fez 2 pós e um MBA com vocês. É um Investe divisor de nele. águas, né, cara? É. Quando você estuda administração, é muito legal porque você vê que o empresário brasileiro, ele é um guerreiro Sim. inabalável, Sim. né? Porque você empresariar no Brasil, você já é foda se você empresariar no Brasil. Agora, se você empresaria no Brasil sem as ferramentas de administração, cara, você é um gladiador, você devia estar na arena, no Coliseu, enfrentando o leão, enfrentando o urso. Que já é difícil ficar pior, né? Fica pior. É. E o que o ensinamento, né, o que a MBA oferece, não da GV, eu acho que qualquer tipo de MBA, qualquer tipo de ensinamento que você Sim. busque para aprender a administrar uma empresa e aprender a gerir gerir um negócio e as pessoas, é o fato de que você aprende ferramentas de estratégias. Perfeito. Porque quando você é empresário e você não tem essas ferramentas, você vai indo conforme a tua intuição. É intuitivo, né? É intuitivo. Você liga o modo intuição e Isso. vai. E aí bate a cabeça. Bate Sim. a cabeça uma vez, bate a cabeça 2 vezes. Então, eu acho que esse é o principal ponto do escritório de advocacia. Eu falei pouco do escritório de advocacia, né? Porque eu falei para o Zés aqui que, na verdade, eu entendo que o escritório de advocacia é uma empresa como se fosse uma lavanderia, uma mercearia. É uma empresa. Né? A diferença é que Presta eu um vendo, serviço. a diferença é que o que eu vendo é serviço. Né? Só Presta isso. um serviço. Né? Perfeito. Andrade, nós estamos chegando na parte final do nosso programa. E na parte final a gente sempre pede aqui uma visão, um papo reto. Eu vou deixar para você a missão da gente pegar aquela mensagem para mandar na veia para o nosso pessoal que está assistindo. É isso aí. A gente vai chegando no nosso momento Pega a Visão. Pega a Visão. Momento esse patrocinado pelo IbraGesp, Ó. uma empresa de gestão empresarial e treinamentos, cursos legal. EADs do nosso irmão Luiz Lima, a quem eu mando um saudoso abraço agora nesse momento. Beijão, Lima. Beijão, Lima. Também patrocinado pelo nosso irmão Cleiton Magno, da Escola de Formação de Vigilantes Modus, uma escola de referência em formação de vigilantes aqui na cidade de São Paulo. Beijão Mas pro nesse- Magnão também. Beijão, Magno, Juscelia, um abração para vocês. E nesse momento, Pega a Visão, o nosso convidado, nosso expert, traz um papo reto. E aí eu queria que você, dentro desse contexto, mandasse um papo reto nessa tua área,
né? Nessa tua praia, já Beleza. que você é 013 na veia, como eu, né? Qual é a tua praia Santos. na parte de leilão de imóveis? Beleza. Eu sei que você Manda surfa, ali, ó. Tá. você surfa Olha essa lá. onda com naturalidade. Com Então, certeza. manda um papo reto para quem quer entrar nesse mercado de leilão de imóveis. Beleza. Brunão. Antes eu vou pedir aqui para que vocês me convidem uma próxima vez, né, para eu poder falar especificamente sobre leilão. Acho que pode ser um tema muito importante para vocês Legal. e para a nossa audiência aqui dos experts. E, bom, você que quer investir em leilão, você que busca um investimento de leilão, saiba que é possível realizar o sonho de comprar o imóvel da casa própria, pagando 40%, 30%, 50% mais barato. Saiba que você não precisa de um advogado para isso. Você precisa ter conhecimento para isso. Então, o papo reto é, se você tem interesse em investir em imóvel de leilão, estuda antes de fazer. Não dá orelhada no investimento, porque você vai colocar muita grana nisso daí antes de você saber onde você está colocando. E nem sempre um imóvel de leilão é uma oportunidade. Às vezes você está comprando um problema. Então, algumas dicas para vocês. Dá uma olhada no edital de leilão, leia esse edital, porque ele é a regra do jogo. Leia a matrícula do imóvel, veja se não tem nenhum credor lá que tenha algum interesse nessa arrematação. E, acima de tudo, vá visitar o imóvel que você está comprando. Porque quando você acaba ficando prepotente, porque você acha que você sabe tudo, você descobre que você não sabe nada. Então, vá visitar o imóvel que você está comprando, vê se você conhece aquele bairro, se você conhece aquela região, conversa com o síndico do prédio, se for um apartamento, veja se o apartamento está ocupado, se não está ocupado. E se você ainda assim optar por arrematar sem estudar e sem um advogado, o que eu já acho que você é bastante corajoso de fazer isso, você, depois que terminar o processo de leilão, tenta fazer um acordo com o cara que está lá dentro, porque 90% dos imóveis de leilão estão ocupados. E é importante você tentar fazer essa desocupação da forma mais rápida e mais amigável possível. Nem sempre dá. E aí, quando você não conseguir, você vai precisar contratar um advogado. E eu sugiro que você contrate um advogado da sua confiança. É alguém que você sabe que se importa com você, que vai estudar o caso por você, porque é isso que um bom advogado faz. Ele defende o cliente, seja na área que for. A gente é bom e a gente faz muito na área de leilão. Tá? Então, o papo é, não precisa de advogado, estuda, lê o edital e participa. Ah, e principalmente, calculadora na mão, não deixe se envolver pela licitação, pela disputa. Porque quando você se envolve pela disputa, você deixa de dar um lance racional e você passa a fazer uma compra emocional. E aí, quando você vai para compra emocional, meu amigo, você está fazendo um péssimo negócio. Então, calculadora na mão, planilha do Excel aberta e verificando lá quanto que vai pagar de comissão do leiloeiro, quanto que vai pagar de imposto, quanto que vai pagar de honorários de advogado, quanto que vai pagar de registro, quanto que vai pagar de condomínio, quanto que vai pagar de IPTU. Pô, Bruno, parece que estou ficando sem margem. Tem muita margem. A média dos investimentos de leilão é de 20% a 30% de retorno líquido por investimento. Tá? E o tempo médio de retorno de um investimento é de 10 a 12 meses. Então, você vai ter um retorno de 20% a 30% líquido entre 10 a 12 meses. Beleza? Então, é isso aí. Estudem mais sobre leilão. Visita a página do escritório no YouTube. Bruno Brandi Advogados. Lá vai ter um podcast. O podcast eu não faço, não. Podcast já estamos. Já estão aqui. O que eu Estamos faço contratando ele para são fazer um. quem sabe, pílulas né? de conhecimento sobre leilão de imóveis. Tá? Então, eu apresento lá. Se eu não estiver enganado, tem uns 20 ou 30 vídeos já sobre leilão de imóveis, com as principais dúvidas dos clientes. É Bruno Brandi Advogados no YouTube. O nome do canal é Papo de Leilão, tá? Onde eu falo, em vídeos de 1 minuto e meio a 2, as principais dúvidas dos clientes, como que ele pode fazer para fazer um bom negócio, quais os custos envolvidos no leilão. Então, lá você vai encontrar as principais informações, não todas, mas as principais informações para você que quer começar a investir em leilão de imóvel, para você não começar do nada, do zero, dando orelhada, como eu falei. Entra lá, o conteúdo é de graça. Isso é muito legal. E se você não sabe mexer no YouTube, entra no nosso canal do Instagram, Bruno Brandi Advogados. O Bruno é com 2 N's, tá? Então, Bruno Brandi Advogados no Instagram, porque lá a gente direciona o interessado para a área de leilão dentro do YouTube. Beleza? Legal, fantástico. É isso Ou aí. seja, no fim das contas, informação tem, disponibilidade tem. Tem. Se quiser contratar para consulta, pode contratar Com também. certeza, por que favor. É o teu trabalho, exatamente. Não só apenas para acompanhar tudo, mas até uma orientação. Ou seja, Andrade, na hora que a gente começar a investir
Não para mais, hein, imóveis. Onde que nós vamos parar? Inclusive, estou Foguete não esperando tem ré. vocês. Estou esperando vocês para tomar um café no escritório, cafezinho com pão de queijo no escritório. Quero apresentar o escritório para o Zé aqui. Legal, vamos O lá. Zé Andrade já conheceu lá o Foi escritório. lá que você levou o nosso irmão lá? Levei o nosso irmão Neves lá, beijão, Neves, vizinho da Romo dele. Logística, Entendi. que é vizinho frontal do escritório do Bruno. É isso aí. Pessoal, a gente está aqui, agradece mais uma vez a realização de mais um podcast bacana, com muita Legal. experiência, muito conhecimento. A gente agradece o seu tempo. A gente sabe que o seu tempo, que você faz muito bem lá, o seu atendimento, o seu serviço, é um tempo precioso. Hoje é o nosso bem material mais caro que a gente tem, é o nosso tempo. Então a gente tem que saber como aplicá-lo. E eu acho que essa tua participação aqui foi brilhante, enriqueceu nosso podcast e trouxe informações precisas. Então, Andrade, a partir de agora é contigo. Vamos lá. Bom, palavra de ordem daqui da entrevista do Bruno, até anotei aqui, conhecimento. E a gente, aqui no programa, a gente tem como propósito democratizar o conhecimento. Mas mais importante do que democratizar o conhecimento, a minha tônica aqui nesta palavra conhecimento, é o exemplo que o Bruno nos trouxe aqui, né? Da importância de você ter competência para aquilo que você faz. Para você ter competência para aquilo que você quer fazer, você precisa estudar, você precisa conhecer. E por isso o lifelong learning, né? Que tanto a gente bate, né, Andrade? O aprendizado contínuo ao longo da vida é tão importante. Mirem-se no exemplo, palavra convence, exemplo arrasta, mas o Bruno continua, depois de todos esses feitos que ele tem, de uma carreira brilhante que ele tem, continua estudando. Está lá no banco de escola lá da FGV, para quem eu mando um beijão, onde eu pude fazer 2 cursos lá, não muito tempo atrás. Eu fiz uma pós de finanças e controladoria, depois fiz um MBA de gestão empresarial com ênfase em logística, uma instituição maravilhosa, né? E tenho certeza que você vai fazer muito bom proveito, né, desse seu novo aprendizado. E não pare de estudar, continue estudando. E esse é um conselho que eu dou para todos que estão nos assistindo. O aprendizado ele é contínuo, porque nessa jornada chamada vida, somos todos eternos aprendizes. Era isso, Era isso aí. Querido irmão. Bola. Mais um programa entregue. Brunão, obrigado Valeu, pela Zé. presença. Valeu. Muito obrigado, de verdade. Valeu. Pessoal, Galera, tamo junto, hein? tamo Valeu. junto, pro alto e avante. Valeu, pro alto e Valeu. avante, todo mundo.